Hello, my dear flight attendant. How are you doing? Ok, como prometido, vamos fazer os nossos exercícios de pronúncia, né? E eu tenho aqui um material, né? Vocês já devem ter me visto falar por aí que eu gosto de unir coisas antigas com coisas modernas. Tá aqui uma coisa antiga, né? Eu vou até mostrar a capa desse material aqui para vocês conhecerem. Existe uma publicação desse material em português, mas está em livro, não tem PDF, e fica difícil da gente trabalhar em conteúdo digital. Tenho pensado seriamente em adquirir o livro e mandar digitalizar, mas para ficar bem feito é difícil, é um trabalho difícil de fazer. Mas eu vou mostrar a página aqui para vocês. Esse é o English by the Nature Method, do Arthur Jensen, né? Esse é um livro antigo, gente. Esse livro aqui eu acho, da última vez que eu verifiquei, 1950, alguma coisa assim. E nós vamos utilizar esse livro por uma razão, tá? Ele é muito prático e ele nos dá aqui a possibilidade de trabalhar muito o vocabulário, a possibilidade de trabalhar a pronúncia das palavras de uma maneira gradual, de uma maneira progressiva, indo do mais básico para o mais difícil. A gente vai fazer algumas atualizações, alguns comentários enquanto a gente estuda, mas esse material ele é muito, muito legal para um trabalho intensivo. Então, 1955, estava lá a data, né? A gente vai aqui para esse capítulo aqui, o primeiro capítulo, que é Chapter 1, da Family. Ok. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou ler de uma maneira relativamente lenta, porém natural. Vou fazer comentários sobre as palavras, né, sobre a pronúncia de certas palavras, e vou também fazer comentários sobre a estrutura quando for pertinente. Você que está me ouvindo, está me assistindo, né, seja no computador, seja no celular, se você estiver assistindo no celular, pela plataforma do Sparkle, né, que é o aplicativo da Hotmart que você pode utilizar para assistir aula no seu telefone, o seu navegador provavelmente tem um botãozinho de voltar 15 ou 30 segundos para frente, 30 ou 15 segundos. Eles podem te ajudar muito. Mas o mais importante é você ficar com o mouse ou o dedo em cima do botão de play. Então, toda vez que eu terminar de falar uma frase, você aperta o botão para pausar o vídeo, pronuncia você, depois aperta o play para eu falar a próxima frase. Tá bom? E aí nós vamos fazer esse exercício juntos. Qual o objetivo? Falar melhor. Se você já tem uma boa dicção, esse exercício pode funcionar como uma boa revisão para você. E os outros mais avançados provavelmente vão te ensinar coisas novas. Se você é uma pessoa iniciante, esse exercício vai ser muito bom para você treinar sons básicos do cotidiano no inglês, que vão te ajudar a falar bem na tua entrevista, na descrição de imagem, etc. Vamos lá, vamos juntos aqui. Nosso primeiro, aqui nós temos the family, ok? Nós temos Mr. Smith, esse TH ponta da língua entre os dentes, como eu já venho ensinando, e o sopro suave. Mr. Smith. Depois nós temos Mrs. Smith. Nós temos John, e John é um boy, né? Mr. Smith is a man, and Mrs. Smith is a woman. Woman. Nós temos Helen. Helen is a girl. Nós temos aqui, né? Girl. Essa pronúncia não é girl, é girl. Go, ok? Os americanos falam girl, mas nós vamos ficar com a pronúncia go. Helen is a girl. Nós temos baby, ok? Baby é baby mesmo aqui, pelo menos por enquanto, nessa história. E aqui o que é legal desse livro, isso para mim das coisas mais legais, é isso que são as transcrições fonéticas que vocês vão aprender a ler comigo ao longo dos exercícios neste livro. Então, é agora que eu gostaria que vocês repetissem depois de mim. Mr. Smith is a man. Perceba como o S, né, o som do S vai juntar com o som do A para fazer um som de Z. Mr. Smith is a man. O som do TH aqui é representado por esse pequeno símbolo. E, como eu falei, a ponta da língua entre os dentes, permitindo que o A sopre. Quando eu falo Mr., essa pronúncia aqui, representada britanicamente, aqui nós temos a letra E de cabeça para baixo, que representa um som de A, Mr. Mr. Smith is a man. Mrs., olha a pronúncia, Mrs. O som de Z é mais longo no final. Um som de S e um som de Z. Mrs. Smith is a woman.
Outra vez. Mrs. Smith is a woman. John is a boy. John is a boy. Túlio, posso juntar? Pode. John is a boy. John is a boy. John is a, John is a. John is a boy. John is a. John is a boy. Helen is a girl. Helen is a girl. Helen is a girl. Então eu posso fazer a pausa aqui e falar o is a girl, né? Is a girl. Vamos fazer uma pronúncia mais britânica. Helen is a girl. Helen is a girl. Mas como eu fiz com John, eu posso fazer a mesma coisa. Helen is a girl. Helen is a girl. The baby is also a girl. Veja a pronúncia de girl. G, o A de cabeça para baixo tem som de A. Esses dois pontos representam o alongamento do som anterior. Então, não é só G, G. E o L, O. Então, esse go tem som de GA longo e o L, go. Como eu falei que aqui no Mr. tem som de A no final, aqui tem som de A também. O E de cabeça para baixo, o padrão se mantém. Então, nós temos the baby is a girl. The baby is a girl. Helen and the baby are girls. Helen and the baby is a girl. Vamos voltar aqui. The baby is also. Also é também. É também uma menina. O bebê é também uma menina. The baby is also a girl. Also. Ok? Also. Professor, posso falar also? Às vezes aparece. Eu vejo mais also. Ok? It's also a girl. Ok? The baby. Alright? Is also a girl. Alright. Helen and the baby. Então aqui, esse the, como é que acontece esse uso do the? Como é que eu pronuncio esse the? Eu falo para você que quando você fala o TH do Smith, você não prende o dente, não prende a língua com o dente, para o ar não ficar preso, para ele passar, né? Fazer esse som de... Isso é o som do TH. No caso do the, a gente prende um pouco mais a língua para o som meio que prender para depois soltar. Para isso eu preciso realmente prender a língua entre os dentes e aí a língua ela meio que tapa todos os espaços que pelos quais o ar poderia passar e eu consigo pronunciar the. Ok? Helen and the baby are girls. Não esqueça de repetir. Helen and the baby are girls. Mr. Smith is the father. 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 Ok? Mrs. Smith is the mother. Mrs. Smith is the mother. Ma. Não mother. Mother. Mrs. Smith is the mother. John is a child. John is a child. Olha a juntada. Eu já botei aqui esses dois tracinhos vermelhos para mostrar que eu vou linkar os dois sons, né? Os três sons aqui. John is a. John is a child. Como eu digo John is a boy, eu digo John is a child. Repita. John is a child. Helen is a child. Helen is a. Helen is a child. The baby is a child. The baby is a child. John, Helen, and the baby are children. Olha, aqui. Child. Olha como ele mostra esse som do TH, do CH. Child. Aqui, ó. Children. Children, ok? Uma só criança. The baby is a child. O bebê é uma criança. John, Helen, and the baby are children. Veja como a pronúncia do britânico é somente a. Are children, ok? Agora eu não vou repetir as frases mais de uma vez. Agora eu vou manter o compasso. Vou falar a frase, vou dar um breve ato. Você repete depois de mim. Fica com o dedo em cima do botão de pause, né? O botão de play pause, porque você vai pausar ao final de cada frase minha para que você possa repetir e vai dar seguimento. Beleza? Mr. Smith is the father of John. Mr. Smith is the father of Helen.
Mr. Smith is the father of the baby. Mr. Smith is the father of the children. Perceba a pronúncia do of. Of. É de cabeça para baixo, um som de A meio curto, meio fechado, e um som de V. Mr. Smith is the father of the children. Mrs. Smith is the mother of John, Helen, and the baby. Mr. Smith and Mrs. Smith are the parents of the children. John is the son of Mr. and Mrs. Smith. Mr. Smith and Mrs. Smith are the parents of John. Helen is the daughter of Mr. and Mrs. Smith. Mr. Smith and Mrs. Smith are the parents of Helen. The baby is also the daughter of Mr. and Mrs. Smith. Aqui eu quero fazer uma observação. Veja a pronúncia de daughter. D, o O de cabeça para baixo, esse C de cabeça, esse C para trás, né, invertido, de costas. Os dois pontos que alongam o som, né? Então aqui isso aqui é um som de O, eu vou falar dó, dó, e eu alongo esse som, dó. Tá. Aqui o tá, o mesmo tá que aparece em Mr. Aqui, ó. Esse é o tá que aparece em Mr. Dota, Mr. Tá vendo? O americano fala daughter porque ele tem um som de vogal O, ele tem um som de vogal A e um T no meio. Quando isso acontece, ele pode transformar em som de R. E por isso o americano fala daughter. Eu falo daughter porque meu inglês naturalmente é mais americano. Mas aqui a pronúncia é daughter, né? Daughter. E não é do, daughter, é só do, daughter. Você alonga o som de esse O meio fechado, você fala do, daughter. The baby is also the daughter of Mr. and Mrs. Smith. Mais uma vez, the baby is also the daughter of Mr. and Mrs. Smith. Mr. and Mrs. Smith are the parents of the baby. Mr. Smith, Mrs. Smith, John, Helen, and the baby are a family. There are 5 people in the family. Aqui apareceu persons. Nosso livro é mais antigo. Provavelmente era mais utilizado isso naquela época. Porém, ainda hoje é utilizado persons em textos formais. Você entra no elevador, por exemplo, vai ter ali maximum capacity 5 persons, 5 pessoas. Tá? Então, em linguagem escrita e formal, o plural de pessoas é persons. Mas nós utilizamos no cotidiano people. E é muito importante que você pratique com people, porque se você falar persons, vai soar muito estranho. Então, para todos os efeitos, você vai aprender people, por isso que está aqui. Toda vez que aparecer no plural persons, nós vamos trocar por people nos nossos exercícios, tá? Isso vai aparecer mais no começo, depois ele não fica tão presente, não. There are. Né? Aqui você já deve saber que isso aqui é o verbo haver. There are. There. There. There are. There are. There are. Aí junta mesmo. There are 5 people in the family. Repita. There are 5 people in the family. Mr. Smith is a person. Olha a juntada. Is a. Tá? Percebam muito as minhas aglutinações dos sons, né? Os links que eu faço nos sons. Mr. Smith is a person. Mrs. Smith is a person. Vamos subir aqui, descer um pouco. John is a person, né? Aqui em começo e aqui embaixo, ó. John is a person. John is a person. Helen is a person. And the baby. De novo. Helen is a person. And the baby is also a person. How many people are there in the family? How many people are there in the family? Formato de pergunta, olha. Are there. There are quando eu declaro que há. Are there quando eu pergunto quantos há, no plural, né? How many people are there in the family? There are 5 people in the family. Who are the 5 people in the family? They are the father, the mother, the son, the daughter, and the baby daughter.
How many children are there in the family? There are 3 children in the family. Ponta da língua entre os dentes, você pronuncia 3. 3. Esse som é difícil. Você precisa treinar e pode ser que leve um tempo para você domar este som. 3. There are 3 people in the family. Perdão, mais uma vez. There are 3 children in the family. Who are the 3 children in the family? They are the son, the daughter, and the baby daughter. How many girls are there in the family? How many girls are there in the family? There are 2 girls in the family. There are 2 girls in the family. Who are the 2 girls in the family? They are the daughter and the baby daughter. How many boys are there in the family? How many boys are there in the family? There is 1 boy in the family. Who's the boy? Who is the boy? Posso falar lento assim. Who is the boy? Mas posso falar who's. Who's the boy? Que aí, quando a gente fala assim, a gente escreve o who, apóstrofo, letrinha S do lado. Escreveria assim. Deixa eu pegar aqui pra gente escrever. Escreveria assim. Who's the boy? Ok? Vou puxar ele um pouco aqui para baixo para vocês poderem visualizar melhor. Assim. Who's the boy? Who's the boy? Quem é o garoto? Who's the boy? The boy is John. He is the son of Mr. Smith. Son. Son. Meio aberto, com som meio um pouco parecido com o som de A. Son. He's the son, e a palavra sol também. The boy is John. He's the son of Mr. Smith. Okay. The girl is Helen. She's the daughter of Mr. Smith. The man is Mr. Smith. He is the father. The man is Mr. Smith. He is the father. The woman is Mrs. Smith. She is the mother. The man and the woman are Mr. and Mrs. Smith. They are the parents. They are the parents. John is the brother of Helen. Helen is the brother of John. Helen is not a brother. Helen não é um irmão, é uma irmã. Helen is the sister of John. Okay? John is the brother of Helen. Helen is the sister of John. Of. Puxando para um som de A. The baby is the sister of John and Helen. The baby and Helen are sisters. John and Helen are brother and sisters. Oh, vamos outra vez. Vamos voltar aqui. The baby and Helen are sisters. John and Helen are brother and sister. Não tinha um S em sister, foi um erro meu, perdão. Mr. Smith is the husband of Mrs. Smith. Mrs. Smith is the wife of Mr. Smith. Vamos de novo. Mrs. Smith is the wife of Mr. Smith. The wife. Você não vai pronunciar with. Olha a pronúncia embaixo. Wife. Wife. Certo? E aí o som de F, você põe os dentes de cima sobre os lábios de baixo e fala wife. Wife. Ok? Aqui é som de F mesmo. Who is Mr. Smith? He is the husband. Husband, não husband. Você não vai dizer husband, você vai dizer husband. Husband. O D é praticamente surdo, mudo. He is the husband of Mrs. Smith and the father of the 3 children. Essa frase é longa, eu vou repetir e você pausa para repetir junto. He is the husband of Mrs. Smith. E aqui tem uma pausa para respirar, como a gente viu na nossa aula do speech. And the father of the 3 children. He is the husband of Mrs. Smith and the father of the 3 children. Essa aqui ficou boa. He is the husband of Mrs. Smith and the father of the 3 children. Agora repito. Who is Mrs. Smith? Vamos
vamos descer um pouco antes. She is the wife of Mr. Smith and the mother of the 3 children. She is the wife of Mr. Smith and the mother of the 3 children. The 3 children are the son, the daughter, and the baby daughter of Mr. and Mrs. Smith. The 3 children are the son, the daughter, the baby daughter. Perdão, olha a entonação como eu errei. The 3 children are the son, the daughter, and the baby daughter of Mr. and Mrs. Smith. Agora repita. The father, the mother, the son, the daughter, and the baby daughter are a family of 5 people. Mais uma vez. The father, the mother, the son, the daughter, and the baby daughter are a family of 5 people. Ok. Aqui nós chegamos ao fim do nosso capítulo 1. Espero que esse exercício de pronúncia tenha sido útil para você. Você revisar, vai domesticar, vai fazer com que você possa praticar com clareza e com segurança esse trabalho aqui. Aqui embaixo você vai encontrar esse PDF inteiro. Vou dar esse PDF para você aqui inteiro, para você trabalhar. O primeiro exercício é simples. Você vai completar com a palavra que falta. E aqui não há necessidade de você procurar respostas, porque são todas frases que saíram do exercício. Força você a revisar dentro do exercício as frases que você não sabe. Você deve copiar numa folha de papel as frases todas, incluindo a resposta, para que você seja forçado a memorizar a grafia das palavras, a absorver melhor o que você está estudando, através da cópia, e depois você vai ler isso em voz alta. Já mostrei para vocês no começo do nosso curso. Você abre o Google Tradutor, bota naquela função de voz, de reconhecimento de voz para texto, e depois com seu exercício pronto, você vai ler em voz alta e vai ver como ele transcreve. Você pode fazer o mesmo exercício lendo todas as frases que eu disse aqui, todas essas frases que eu li no nosso capítulo 1, você pode fazer isso com o Google Tradutor também, no reconhecimento de voz. Então você vai assistir essa aula, revisar essa aula repetindo depois de mim, e depois você tem que ter condição de fazer isso sozinha, tá bom? Então tá aqui o primeiro exercício, ele é simples, é só colocar as palavras que faltam, e no exercício B, que ele tem aqui, ele te dá uma pergunta e você tem que dar uma resposta. A quantidade de tracinhos indica a quantidade de palavras. Então é bem simples, também a mesma coisa, copia a pergunta, copia a palavra, vai para o Google Tradutor, fala a pergunta, deixa o Google Tradutor transcrever, fala a resposta, deixa ele transcrever e vai conferindo o quanto você acerta e erra. Então aqui está o nosso primeiro exercício, nós paramos por aqui, vamos pegar um segundo exercício, nosso segundo exercício vai ser bem interessante, vamos trabalhar números, vamos trabalhar muito o som do TH, vai ser bem interessante, especialmente para avançados, que não tem um domínio perfeito desse uso, que é nosso capítulo 2. E no nosso próximo exercício de speech, nós vamos também trabalhar com mais leituras, né? Talvez eu coloque 3 capítulos no próximo, o capítulo 2 e 3 no próximo vídeo juntos, mas nós temos aqui bastante exercício interessante de pronúncia para fazer. Faça, não pule esse exercício, e seria interessante aí você fazer esse exercício de pronúncia durante 1 ou 2 dias, e aí você passa para o capítulo 2, você passa para o capítulo 3, e aí nós damos seguimento, tá bom? Have a great day, God bless you all, and I see you next.